Artigo 7 apresenta matemática bíblica, a evidência que prova a assinatura de Deus. No capítulo de hoje, o código do dilúvio. Primeira parte de um grupo de 4. Este será o tema que vamos abordar nos próximos 4 vídeos. A matemática bíblica oculta a história do dilúvio, a história de Noé e o dilúvio. Atenção para este versículo. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Gênesis 8, versículo 14. Na história do dilúvio, descrita em Gênesis 6, 7, 8 e 9, são citados vários números e datas, provando que uma testemunha ocular estava anotando os fatos. É como se fosse um diário de bordo. Nós sabemos que a história do dilúvio ela é contada em praticamente todas as civilizações antigas, mas todas contam de uma forma deturpada. E nenhuma delas contém datas, que eu já verifiquei isso. Todas as tradições conhecidas sobre o dilúvio, nenhuma contém datas, só a que está na Bíblia. A história contada na Bíblia cita pelo menos 5 datas exatas, dia, mês e ano, como se alguém tivesse o cuidado de estar anotando ali os fatos, uma testemunha ocular. Já as outras histórias sobre o dilúvio, nas outras tradições, não cita datas, não cita números, porque fizeram apenas uma cópia mal feita. Uma das formas de você saber que um documento é original é quando ele contém o tempo, o lugar em que os eventos aconteceram. Se não contém essas coisas, a história pode não ter fundamento. E aqui nós temos essa data, uma das datas. No segundo mês, aos 27 do mês, a terra estava seca. Por que este versículo é importante aqui? Porque a soma total desse versículo, meus amigos, das palavras desse versículo, é 2.701. Exatamente igual ao valor da primeira frase da Bíblia. Tá, mas não é comum acontecer isso? Tipo assim, se a Bíblia é um livro bem grande, bem grandinho. Tem mais de 31 mil versículos. Tematicamente, podemos encontrar, é fácil encontrar vários versículos, várias frases que contenham valores iguais. Nada de extraordinário nisso. Mas acontece que esse 2701 aqui, ele tem que ser significativo pelas seguintes razões. Em Gênesis 8, 14 a 16, o dilúvio está no final e Noé está saindo com a sua família para um novo mundo. O mundo velho havia passado, agora temos um mundo novo. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e juntamente com tua mulher, teus filhos e a mulher de teus filhos. E aqui nós temos uma coisa significativa. Porque o versículo mais importante da criação do mundo tem um valor numérico de 2.701. E um versículo que fala da transição do velho mundo para o novo mundo também contém o mesmo valor. Você percebe como parece significativo? Se esse valor numérico fosse de outra parte da Bíblia, por exemplo, na parte do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se fosse o valor numérico dessa frase, 2.701, que não é, mas se fosse, qual o sentido, qual a ligação com Gênesis 1? Nenhuma, aparentemente. Só se fosse uma ligação muito, muito longe. Outro exemplo. Vamos pensar na frase: e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se essa frase tivesse o valor de 2.701, também não teria uma conexão direta com Gênesis 1, porque a temática era diferente. Mas aqui, em Gênesis 8, 14, não somente temos um versículo com o mesmo valor numérico de Gênesis 1, mas a temática conecta. Em Gênesis 1 começa um mundo, em Gênesis 8, 14 a 16, um mundo acaba e começa outro. Mas vamos ver se essa coincidência ela possui outra dentro dela para ser mais significativa. Lembrando aqui os valores de Gênesis 1 e 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra, valor numérico 2.701, 37 vezes 73. E o valor numérico de Gênesis 8, 14, 2.701.
Só que nós já vimos em outros estudos que Gênesis 1 e 1 possui várias simetrias envolvendo números figurados, geometria, tal. Por exemplo, se você destacar só os valores de Gênesis 1 e 1, que ocupam as ordens ímpares, a primeira palavra, a terceira, a quinta e a sétima, a soma é 1690, que é a mesma coisa de 10 vezes 169. Ora, 169 pertence ao grupo dos números hexagonais, como nós vimos em estudos anteriores. Isso daqui poderia não significar nada, mas veja bem. Se nós destacarmos só os valores das palavras que ocupam as ordens pares, a segunda palavra, a quarta e a sexta, o valor total é 1011, que é 3 vezes 37, 337. E 337, meus amigos, é um número estrelar hexagonal. Se você não sabe que tipo de número é esse aqui, é porque você perdeu alguma aula. Volte lá para o princípio. Aí veja só. E tem mais. A soma das letras das palavras ímpares forma um hexagonal, um número múltiplo de um hexagonal. E as palavras das ordens pares formam um múltiplo de um número estrelar hexagonal. E o mais impressionante é que justamente o hexagonal 169 é o que faz parte do estrelar hexagonal 337. Eles estão super conectados. No centro de 337 nós temos 169, 169. E eles estão conectados naquela fase de Gênesis. Isto é uma coincidência dentro de outra coincidência, dentro de outra coincidência, dentro de outra coincidência. Agora voltando aqui para, olha só para deixar mais claro ainda. As palavras de Gênesis que estão na ordem par, múltiplo de um hexágono. As palavras de Gênesis na ordem ímpar, hexagonal, das ordens pares, um estrela hexagonal. E justamente nesse estrela hexagonal, o centro dele é igual ao hexágono de cima. Acontece que na frase sobre o dilúvio, Gênesis 8:14, nós também temos um padrão parecido. São 8 palavras. A primeira parte delas, uma das partes delas, tem um valor de 1011 e a outra metade tem um valor de 1690. Veja só, preste atenção aqui. A metade da frase de Gênesis 8:14 tem o mesmo valor da soma das letras das palavras ímpares de Gênesis 1. E a outra metade tem o valor da soma exatamente igual ao total da soma das palavras pares. 1011, que é múltiplo de 337, que é um número estrelar hexagonal, e 1690, que é múltiplo de 169, que é um número hexagonal, exatamente o mesmo hexágono que está no centro do estrelar hexagonal 337. Meus amigos, isto nós temos evidência suficiente para não acreditarmos que esta frase aqui, este padrão aqui, é mera coincidência. Mas com certeza deve ter sido arquitetado, projetado por uma razão. Olha só. A primeira metade e a segunda metade. Comparando aqui com o esquema lá de Gênesis. Então, como é que pode? Não somente o total das palavras da frase é o mesmo, a temática é a mesma, criação do mundo ou novo mundo, mas a geometria. Em Gênesis são as palavras pares nas ímpares. E em Gênesis 1, já em Gênesis 8:14, e a primeira metade da frase com a segunda metade. Bem, juntando essa coincidência com mais coincidência, meus amigos, temos coincidência demais para ser considerado somente coincidência. Isso tudo representa apenas a ínfima parte de todo o seu poder e das maravilhas de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos de Deus. Todavia, quem será capaz de compreender o trovão e a luz de seu poder? Jó, capítulo 26, versículo 14. Até o próximo capítulo, se Deus quiser.